Fala time, André Neco por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma introdução a controllers aplicado a Java. Se você está começando agora no mundo Java ou se você está migrando aí para Java Web, esse conteúdo pode te ajudar bastante. Esse projeto eu deixei na descrição como link ali para você poder estar baixando então do GitHub. Começando então pelo nome do projeto, eu dei o nome de REST. Na sequência eu já criei aqui um package chamado Easy. E criei o nosso primeiro controle chamado Easy Controller. Mas começando né, do início, o que é controller? O controller é uma porta de entrada para a aplicação servidor, que ela vai estar recebendo então as requisições do front-end, de um smartphone, né? No caso de aplicativos, pode estar chegando até a sua aplicação. Como que ela faz para comunicar, né? Aplicações externas com o seu sistema, com a sua aplicação, através do controle. Esse é o principal, ele é um dos. Como porta de entrada, a gente precisa fazer algumas configurações, né? No caso, utilizando o Maven, você vai ter aqui, ó, deixa eu já estar mostrando, ó, Spring Framework aqui, que você vai estar utilizando o Spring Boot Start Web, então é uma das dependências que você precisa para iniciar a sua aplicação e também para ter disponível a nossa primeira notação, que é o REST Controller. Lembrando também o seguinte, como o controller é uma porta de entrada para o sistema, você não pode ter regras de negócio. Então, muitas vezes acontece, né, desenvolvedores ir ali colocar regras de negócio aqui, ó, dentro dos métodos em controllers. Isso não pode acontecer, não faz parte da boa prática. Por quê? Como ele é uma das portas para entrar no sistema, né, para chegar a informação até o sistema e processar ela, você pode ter outras. Então vamos pensar aí um socket, vamos pensar uma mensageria pode estar chegando e você precisa ter services para estar processando essas informações. E aí sim você vai ter regra de negócio dentro do service. E dentro do controle, ele só chega essa informação e é enviada, então encaminhada para o service, processada e aí retorna para poder retornar então para o cliente. Então, começando pela nossa primeira notação, a gente tem aqui o REST Controller. Por que ela é importante? Porque quando você faz uma solicitação, ali, uma requisição, seja GET, né, de você buscar dados, put, post ou delete, essa informação ela precisa ser serializada, o retorno dela. Porque se a gente não utilizar o REST Controller, utilizar, por exemplo, uma notação como controller, você vai precisar colocar outra notação dizendo que é para serializar os teus dados para JSON, porque muitas vezes a gente trabalha com objetos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou ter um objeto chamado product.dto. Esse objeto aqui, se eu não tiver o REST Controller, eu não vou receber ele como JSON. Então, por isso que é importantíssimo a gente colocar aqui o REST Controller. Na sequência, a nossa próxima anotação é o request map. É ele que vai estar fazendo o mapeamento então da nossa URL. Quando a gente coloca /easy na URL para fazer uma request, é aqui que o Spring vai estar então entendendo que você está chamando esse controle. Então, request map /easy, ele vai estar como value is, né? Ele vai estar chamando aqui. E aí vamos para o nosso primeiro método aqui, que é o search. Somente bem simples, ele está como getMapping. Você precisa ter uma notação que é esse @getMap para você poder fazer requisição de get. Depois a gente vai estar vendo no Postman, ou se você for fazer uma requisição, né, através de um aplicativo, uma página web, esse get aqui ele é importante para você saber que é o tipo da requisição. Então, começou como public, que a gente precisa deixar ela público para retornar. Qual que será o retorno? Nesse caso é uma string, o nome aqui do método, nesse formato todo minúsculo, né? E a partir da segunda palavra com a primeira letra maiúscula, abre e fecha parênteses, porque a gente não vai ter parâmetros e aí a gente já vai ter um return. Esse é o nosso primeiro formato. Vamos agora para o Postman, que ele vai simular então o nosso cliente, né? Então, começando aqui, ó, eu criei alguns packages aqui também para facilitar. Nós vamos ter o get, então aqui chamado search. Como que vai ser? Você vai colocar aqui no get, na sua URL, http localhost 8080, que é quando você inicia a tua aplicação, ele disponibiliza essa porta ali. Vamos olhar aqui ó, no nosso console, que eu já iniciei ela, ó. Tomcat startou aqui na porta 8080. Então, a gente precisa colocar aqui o nosso IP, que eu estou utilizando localhost 8080/easy. Quando a gente faz isso,
vai cair no nosso mapeamento e a gente vai conseguir receber essa solicitação aqui. Vamos fazer um teste aqui. Quando a gente faz a solicitação, ele já cai aqui certinho. Vamos continuar aqui. E quando a gente verifica, André retornou aqui com o status 200. Então, num formato muito simples, você vai fazer a sua solicitação, aqui sua requisição com get mapping. Ele vai estar caindo aqui ó, no primeiro método, search, porque a gente só tem um get mapping. E vai estar retornando o conteúdo. Vamos para o segundo método. O segundo método, ele é um post. Quando que a gente utiliza get, quando que a gente utiliza post? O get, ele não permite ou não é utilizado nós ter body aqui, ó. Então você só vai utilizar requisições através aqui da URL. Então a questão de trabalhar com a URL, fazer solicitação, tem a questão de segurança. Geralmente é para buscar dados aonde que você não passa dados sensíveis. Na URL. Quando você precisa salvar alguma informação, por exemplo, aí você já vai trabalhar com o post, porque o post você não vai passar ali na URL e sim você vai passar no corpo. Então aqui no post mantém o body, onde que a gente coloca ele do tipo JSON, e aí a gente coloca ID, a descrição aqui, e quando a gente vem aqui, vamos colocar um breakpoint aqui, vamos solicitar ele, ó, mesma coisa, HTTP, localhost 8080/easy, só que agora com o post. Vamos fazer a solicitação e olha só, quando a gente vê o nosso produto, ele tem aqui o ID1 e a descrição 1. Outro detalhe também, a gente precisa utilizar a notação request body para nós poder capturar essa informação que está aqui no body, como eles têm aqui, ó, do tipo how, ó, que a gente tem que colocar como JSON, e olha só, a gente recebeu esse dado. Como a gente está utilizando o REST Controller, ele vai estar devolvendo serializado esse dado e você vai poder ver no Postman aqui. E olha só, retornou aqui certinho. Vamos para o próximo, que é a questão do put. O put serve tanto para você salvar como você alterar os dados. Vamos colocar um breakpoint aqui também. E olha só, já caiu aqui. No mesmo formato, você colocou put mapping request body para a gente ter acesso ao corpo, então da requisição. E aí a gente já tem esse dado aqui. E para o delete, a gente vai também, ó, só utilizar o tipo delete, não vai ter corpo, vai passar na URL aqui qual que é o identificador aqui para fazer a requisição. E no caso já retornou 1 porque eu estou sem breakpoint aqui. Vamos para o nosso próximo método agora, já um pouquinho, avançando um pouquinho mais, porque olha só, aqui a gente não mapeou os nomes aqui de cada método, porque só tem um getMap, só tem um postMap, um put e um delete. Quando você só tem um para cada, você não precisa colocar um nome, mas agora, a gente indo para o próximo nível, a gente vai precisar dar um nome, por quê? Porque a gente vai ter vários getMapping aqui de exemplo, e aí por causa disso, a gente precisa dar nome para cada um deles. Vamos agora para a nossa segunda classe, que é a Medium Controller. Então nela a gente já vai ver alguns detalhezinhos a mais, e uma delas é o Request Param. Esse Request Param é uma notação para você dizer que você está passando o ID aqui ó, como parâmetro na requisição. Então esse é um dos pontos, e o segundo, a gente tem aqui no nosso getMap, olha só, agora a gente mapeia qual que é, na URL, esse método para o Spring poder chamar ele certinho. Então quando a gente olha aqui para o Postman, ó, no primeiro exemplo, a gente vai ter na URL como um parâmetro, ó. Então o interrogação id igual o id ali que é o 1. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, já tem um breakpoint aqui, e vamos solicitar então, fazer essa requisição como get para o exemplo 1 aqui, vamos dar uma olhada, olha só, medium, e aí a gente vai, o próximo método é o example aqui com one, e aí a gente vai ter o id, e a gente vai ter também qual que é a informação do id, chegando até aqui. E aí olhando aqui, chegou o ID certinho como um long e o request param daqui. É possível você não passar também essa notação com esse request mapping, mas ela fica muito mais intuitiva você dizer que você está esperando um parâmetro aqui na requisição. O segundo exemplo nosso, vamos para frente aqui, vai ser ó, o nosso exemplo 2, é a gente passando então a informação através da
URL ali no, como variável ali do caminho. Então a gente tem aqui, ó, id barra e qual que é a informação. Então quando a gente vem aqui no Postman, o nosso exemplo 2, ele vai estar aqui, ó, barra id barra 1. Muito utilizado também. E aí para você utilizar, você precisa passar então essa anotação aqui, ó, path variable. Então com ela você já consegue estar pegando essa informação então da URL. E o nosso exemplo 3 aqui, ele vai ter algo a mais. Olha só, a nossa URL só tem o ID. Quando eu requisito aqui ela traz algo a mais que a gente pediu aqui nessa anotação request header ou user agent. Quando a gente passa o mouse sobre ele, ele está dizendo que o agente, então quem fez a requisição, ele é o Postman. Então, essa anotação ela é muito útil para você conseguir pegar o header ali da requisição. Além do request param aqui que vai estar trazendo então a informação aqui que é o valor dela, é o 1. A nossa próxima classe, ela já é um nível hard aqui, que é o hard controller. Ó, todo formato, tudo igual, onde que a gente tem o REST controller, request map, tudo nesse mesmo padrão. A gente tem algo a mais que é o response entity. Esse response entity, ele é muito bacana para a gente controlar qual que é o status da requisição. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a requisição, ela está o status 200, ok, e eu estou passando uma lista de produtos para ela. Antes, ele já trouxe aqui, tanto no Easy, no Product, no Medium aqui, ele já trouxe o status 200 por padrão. Aqui a gente está intencionalmente colocando e dizendo, esse status aqui, ele é o 200. Quando a gente faz a requisição, vamos lá, deixa eu colocar aqui, vamos solicitar o primeiro aqui, e vamos passar para frente aqui, ó, ele chegou a informação aqui, e ele já retornou, então, conforme ele veio com o status 200. Agora vamos fazer o nosso exemplo 2 aqui, que a gente vai estar respondendo not found. Então, não encontrou o registro, um exemplo, em banco de dados, e eu quero tratar e dizer que essa informação aqui foi not found. Como que vai estar retornando esse dado? Ó, vamos passar para frente. E quando a gente olha aqui, ele está como 404. Então, intencionalmente, a gente conseguiu colocar um status 404 aqui através do nosso response entity. E aí vamos para o nosso terceiro exemplo, que a gente vai estar colocando um status 400. Vamos dizer que chegou alguma informação incompleta, uma informação errada, e aí você quer passar o status 400 aqui para o usuário. Vamos dizer que você tem uma API com uma documentação e você está passando os status ali. Quando a gente olha ele aqui, nós temos o status 400, então, da aplicação. Aplicando esses conceitos, você vai ter uma aplicação onde você pode estar fazendo get, post, put, delete, e sempre lembrando de aplicar essas convenções, né, que foram disponibilizadas ou criadas para o Java. Se ficou alguma dúvida, pode me deixar nos comentários que eu vou te responder. É um vídeo curto, mas espero ter te ajudado. Valeu e até a próxima!